Pedi e receberei. Se nós pedir com fé, meus irmãos, se nós pedir com coragem, nós pedir com atitude, nós veremos a glória de Deus acontecer nesse lugar. Diga, eu creio, Senhor. Eu creio. E a glória de Deus acontecerá neste lugar. Se eu creio, realmente eu posso ver a glória de Deus aqui neste lugar. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós, através da palavra do Senhor, que vai ser transmitida pelo nosso Senhor. Rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Muito boa noite a todos. Palavra de Deus, por tema nesta noite, a promessa de Deus: pedi e recebereis. O texto sagrado, podemos sentar. O texto sagrado da noite de hoje é Mateus, capítulo 13, versículos 3 ao 23. A parábola do semeador. Texto muito conhecido por nós, mas que traz uma mensagem diferenciada ao nosso coração na noite de hoje. Quem tem sua Bíblia, Mateus, capítulo 13, versículos 3 ao 23. Ele dizia: eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir do sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque vós foi dado conhecer os mistérios do reino aos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, nem mesmo o que lhe será, tudo será tirado. E é por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis, certamente haveis de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não entende. Vem o maligno e o arrebata, que foi semeado em seu coração.
Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes da palavra de Deus, nessa noite, a palavra nos traz 4 aspectos dentro dessa parábola do semeador. A semente que caiu à beira do caminho, as sementes que caem em lugares pedregosos, entre os espinhos e em terra boa. E são caminhos e fases da vida do cristão que precisam ser analisadas. Qualquer um de nós pode estar em qualquer fase dessas 4 aqui citadas. Se somos essa semente que caiu à beira do caminho, se somos essa semente que caiu em lugares pedregosos, se somos essa semente que caiu entre os espinhos, ou se já somos essa semente que produz fruto, que caiu em terra boa. E vamos fazer aqui uma reflexão sobre esses 4 pontos. E você no seu coração irá identificar em qual área, em qual setor, em qual fase da sua vida como cristão se encaixa. Você se encaixa. Semente caiu à beira do caminho. Quem é essa semente? Aquele que ouve a palavra de Deus e não entende. Vem o maligno e a rouba do seu coração. Quantas vezes, caros irmãos e irmãs, nós participamos de grupos de oração como este? Quantas vezes nós vamos à missa? E quantas vezes a gente participa de tantas coisas, de novenas, de uma série de coisas na nossa igreja, e a gente acaba saindo da mesma forma. Quando participamos de uma santa missa, quando participamos de um grupo de oração como este, quando participamos de qualquer coisa relacionada ao caminho do Senhor, essa participação da gente deve fazer em nós um movimento progressivo, fazer em nós um movimento adiante, fazer em nós uma semente que está em processo de germinação. Mas infelizmente, quantos de nós, ao irmos para a missa ou participarmos de grupos e ou rezarmos o terço, a gente sai vazio? Quando o padre diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, a gente chega em casa como se não tivesse ido a lugar nenhum, como se não tivesse sido preenchido. E muitas vezes, na grande parte das vezes, a culpa está em nós, porque nós não nos preparamos para aquele momento, nós não abrimos o nosso coração à conversão, nós não prestamos atenção na palavra que é pregada, nós não ouvimos com atenção aquilo que o sacerdote fala, nós não vimos com atenção o mistério que é aqui pregado e celebrado no altar de Cristo. Esse é um grande detalhe. Nós vamos para a missa e ficamos preocupados com que hora a missa vai terminar. Se é aqueles que vai de manhã, principalmente das donas de casa, ficam preocupados quando chega em casa porque tem um almoço para fazer. Nossa, que esse padre não termina essa missa mais, eu tenho um monte de coisa para fazer. E os afazeres do mundo, como está aqui no relato, na sequência desse relato, vai nos ver que nós estamos nessa semente. Infelizmente, preocupados com as coisas do mundo, a missa, como diz o Padre Pio, é um pedaço do céu na terra. E se nós prestássemos atenção nos mínimos detalhes que ali está, nós, cada dia, se convertia mais e mais, estaria mais e mais perto do Senhor, porque esse é o propósito. Não podemos andar para trás, de ré. Precisamos ir adiante.
Isso e tudo na vida. Quando nós fazemos alguma coisa que não produz fruto, a gente não fica triste, nós não ficamos sem esperança. Quando a gente faz uma coisa na nossa casa, até um afazer físico, a gente não fica triste, não, que isso não dá resultado nenhum. Eu estou à beira de parar isso. Se é assim com as coisas mundanas, imagine com as coisas de Deus, com as coisas da nossa alma. Lugares pedregosos, a semente recebida com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento, na tribulação sucumbe. E aqui há uma grande parcela de pessoas, que pode estar também eu, que pode estar qualquer um de nós. Nós ouvimos a palavra, ficamos felizes, a gente chega em casa, nossa, que encontro bom, nossa, que missa boa, nossa, como ali eu saí preenchido da palavra. Mas, quando a gente chega em casa, o que a gente se depara? Com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas quedas, com os nossos espinhos na carne, como diz São Paulo, e a gente desanima. Como diz a palavra, na primeira tribulação sucumbe. É de momento. Você conhece cristãos de momento? Nossa, agora eu vou mudar de vida. Aí participa de grupo, faz novena, reza texto, vai para toda a missa, depois volta de novo para o lamaçal da vida. E nós temos muitos assim. E pode ser qualquer um de nós que estamos assim. Um cristão sem identidade, não sabe que caminho seguir. Nós estamos assim, principalmente nos tempos de hoje. Nós queremos seguir modelos pré-estabelecidos, modelos de cristão. A gente quer seguir muitas vezes a vida que o outro segue. Nós queremos às vezes seguir caminhos que outras pessoas seguem. Às vezes nós colocamos fardos pesados nas nossas costas demais, porque nós não nos conhecemos. Não tem raízes em si mesmo, diz a palavra. Ou seja, essa pessoa não tem um vínculo, essa pessoa não sabe o que quer da vida, nem como cristão, nem como profissional, como nada. Vive perambulando. E hoje, infelizmente, a gente tem que citar quantas pessoas vivem hoje como zumbis, por conta de um telefone na mão, nas redes sociais da vida, dos vídeos da vida, de a série de coisas que a gente vê no mundo. Vivemos como zumbis, esquecemos o mundo real. Tem muita gente vivendo o mundo virtual, achando que o mundo é aquilo ali, achando que o mundo é aquilo que você vê no telefone, e é totalmente diferente, é muito diferente. Nós vivemos uma tribulação. Eu comecei a ocupar o Maxwell hoje sobre a questão do embate que nós estamos vivendo com o demônio. O demônio entrando nas nossas casas, através das redes sociais. O demônio entrando na igreja, querendo tirar as pessoas do caminho de Deus. O demônio entrando em grupos de igreja, em corais, em uma série de coisas, para atanasar. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos de tribulação, vivemos tempos de guerra, e a nossa guerra é o texto, é a Santa Missa, é dobrar o joelho no chão para rezar, porque essa batalha não se vai vencer com armas. O próprio São Paulo vai nos dizer, a nossa luta não é contra seres de carne ou de sangue, é sobre o príncipe deste mundo tenebroso, o Satanás. A nossa luta é contra ele. E não é armas que exista física para combatê-lo, e sim existe a arma da oração. E é necessário que oremos a todo momento. Entre os espinhos, ouve a palavra, mas os cuidados com a riqueza e a sedução e as coisas do mundo, nós ficamos infrutíferos. São aqueles que até que ouvem, são até aqueles que praticam a palavra de Deus, são até aqueles que são de grupos e movimentos, são até aqueles que seguem os mandamentos da igreja. Porque nós, se você não sabe, hoje você vai saber e você vai ter que colocar em prática, porque é Deus que diz.
Quem não sabe vai ficar sabendo. Todo domingo, por incrível que pareça, muita gente não sabe, compadre, mas isso aí é uma coisa tão básica. Todo domingo é dia do cristão ir à missa. Todo domingo. Se você estiver doente de cama, mas ele tem que ir para a missa todo domingo. Tem que ir. Se você não ir, você está em pecado mortal. E quando você for se confessar, tem que confessar aquele pecado. Se você morrer sem ir ao domingo à missa, você corre sério risco de não ir para a glória eterna. Isso é muito grave. É uma coisa que qualquer cristão deveria saber. Mas infelizmente nem todos a fazem. E São Tiago vai dizer que o pecado é leviano quando a gente não sabe. Mas quando nós sabemos, esse pecado torna-se maior. Agora vocês estão com a responsabilidade. Ai, Maurício, por que você foi dizer? Eu fui dizer que é a palavra da igreja. Agora para frente você vai ter que ir para isso todo domingo. Se você não for, eu não for porque eu estou cansado. Deus sabe, não bota a culpa em Deus. Você só não vai se estiver de cama. Aí sim, como tem muitos irmãos idosos numa cama. Aí sim. Mas caso contrário, você tem que ir à missa. Se organize e vá à missa ao domingo. Tem que ir à missa ao domingo. Se não se confessa, o mandamento da igreja, confessai-vos pelo menos uma vez ao ano. O padre não come ninguém não. Aliás, hoje em dia se confessar é muito mais fácil que antes. Às vezes até leve demais. Deveria ter culpas maiores. Culpas não, a questão das orações, né, do padre? O padre manda às vezes a Maria e diz, Pai Nosso, pronto, você está absolvido. Antigamente não era assim não. Havia penitências, essa é a palavra, muito maiores do que isso. Hoje em dia está leve. E você não vai? Tem que ir. Confessai-vos pelo menos uma vez por ano. Aí não responda, mas está com quanto tempo que você se confessou? E tudo isso que eu estou dizendo vai fechar com o tema que hoje o nosso irmão nos trouxe para a gente. Cair em terra boa, a semente que caiu em terra boa, ouve a palavra de Deus e a entende, produz frutos. E aí é o ápice. É onde qualquer um de nós queremos chegar. Eu não cheguei lá ainda. E nós estamos lutando para ser essa semente que caiu em terra boa. Que tem uma fé madura. Que sabe perdoar. Que sabe amar. Que tem caridade. Que espera o tempo de Deus. Quantos de nós queremos as coisas instantâneas? Eu quero uma coisa, eu faço uma novena, eu rezo. Não aconteceu? Tem daqueles até que muda para outra igreja. Esperar o tempo de Deus. Hoje tem coisas que eu pedi a Deus há 20 anos atrás e Ele não me deu. E depois de muito tempo Ele me deu. E hoje eu entendo que se Ele tivesse me dado há 20 anos atrás, eu não estaria aqui hoje. Isso é muito sério. Eu não vou trazer detalhes, mas não foi só uma coisa só na minha vida, foram muitas. E tenho certeza que na vida de vocês também. Porque Deus sabe a hora certa de dar as coisas a gente. Porque tem coisas que Deus pode conceder a gente que vai nos trazer perdição. Então Ele vai dar no tempo certo. E se Ele não der, é por amor. Você dá tudo que o seu filho quer ao seu filho? Hoje em dia, infelizmente, os pais dão tudo aos filhos. Até o que não pode, dão os filhos. E estão pervertendo as crianças. Estão matando as crianças. Eu conheço criança que não vive mais essa vida. Vive uma vida virtual. Porque tudo que chora, o pai toma um telefone. Para calar a boca. Para não ter trabalho. E se vocês soubessem o quanto de mal faz a tela de um telefone para uma criança, principalmente de 0 a 5 anos de idade, o mal que traz, vocês não ririam, ficariam preocupados e com lágrimas nos olhos. Você pode estar matando o seu filho
e fazendo com que essa criança no futuro seja um alienado, sem saber fazer nada, viver num mundo que não é esse. Eu conheço pessoas do meu convívio, pessoas da família, que não vivem mais esse mundo, vivem um outro mundo, não conseguem interagir mais, por conta de tela. Isso é um problema gravíssimo. E a gente muitas vezes negligencia. Para aquela boca, me dá logo isso para cá. Tem pessoas que gravam vídeo, uma criancinha de meses, tira o telefone, a criança chora, aí dá o telefone à criança, já viram o vídeo assim? Aí a criancinha fica toda feliz, tirou, chorou, e a gente acha bonito. E tem até cristãos que se dizem católicos, que vão à missa, cristãos assim, que dizem assim, é porque o mundo hoje assim é desse jeito. O relativismo. Não. Nós devemos conservar os valores tradicionais da nossa fé. Cristãos que estão com a semente em terra boa, sabe que servir a Cristo é carregar a cruz. Sabe que servir a Cristo, sabe que ser de Cristo é ter sofrimento nessa vida. Não pense que pelo fato de você ser cristão, pelo fato de você ir à missa, pelo fato de você participar do grupo de oração, pelo fato de você ser uma pessoa que acha que é de Deus, não acha que não vai ter sofrimento. Vai ter. Aí é que tem. Quanto mais andamos no caminho de Deus, mais tribulações aparecem em nossa vida para testar a nossa fé, para provar a nossa fé, porque Deus quer do lado dele pessoas de fibra, não pessoas molengas, não pessoas que com qualquer coisa se engancha, fica triste, desanimado. É preciso seguir à frente. E a palavra que o nosso irmão trouxe, o tema, ele está presente em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 ao 11, onde vai trazer esta realidade, né? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca acha, e ao que se bate se lhe abrirá. Pedi e recebereis. Aí você vai pensar, o que tem tudo a ver, que foi dito até agora, com o tema? Diz muito. Porque se você pede a Deus e na sua vida não acontece a graça, é porque você está errando gravemente um desses 4 pontos. Se você está errando gravemente isso, como que você quer? Nós somos infiéis muitas vezes a Deus. Nós somos infiéis muitas vezes à nossa família. Nós somos muitas vezes infiéis a nossos filhos, à nossa comunidade. Nós não somos infiéis demais a Deus. Não seguimos aquilo que Ele nos manda. E isso é muito grave. Gravíssimo. É preciso frutificar nessa vida. E Padre Léo dizia algo muito interessante. Temos que colher ingressos para o céu. Ele dizia, irmão Gilberto, na nossa vida, nós somos todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, a ser chamado a colher ingressos do céu ou ingressos para o inferno. A cada coisa boa que você faz, você está colhendo coisas para Deus. A cada coisa má que você faz, você está colhendo coisas para o inferno. E no final das contas, Deus vai juntar tudo isso e vai ver em qual lado da balança pesará mais. Os ingressos do céu, o amor, a benevolência, o seguir os ensinamentos de Cristo, a ser de Deus, a procurar ser fiel todos os dias, a ter paciência com os filhos, a educar os filhos como devem, a voltar aos valores antigos do filho quando se levantar, bença a mãe, bença pai, de dizer para o filho eu te amo, de abraçar, de chorar muitas vezes com seu filho. Não tenha vergonha disso, de estar com ele, de entender ele. E você pode pensar assim, Maurício, mas o meu já está tão grande, já não tem mais jeito. Tem, em Deus tudo tem jeito.
Santa Mônica converte seu filho, Santo Agostinho, ele já de idade, já um adulto. Tudo pode ser mudado através da oração. Temos que rezar. Perseverar até o fim. Orar e vigiar sempre até o último dia de nossa vida. Orar e vigiar. Hoje eu escutava o Frei Gilson. Ele dizia: se você tem uma vida na graça de Deus, e no último momento, nos últimos momentos da sua vida, você desacreditar, você corre um sério risco. Então veja o quanto Deus exige de nós. Deus quer que a gente seja fiel até o fim. Orar e vigiar até o fim. Se possível for, derramar o sangue por Ele. Porque foi assim que a igreja foi construída e foi edificada. E vive até hoje. Pelo sangue dos mártires, daqueles que deram sangue pela igreja. E aqui não vou entrar mais em detalhes, mas tem muitos dos santos que foram assim. O pedir e recebereis será realizado em nossa vida quando formos totalmente moldados a Cristo. Eu vou repetir. O pedir e recebereis do tema será realizado em nossa vida quando formos totalmente moldados a Cristo. E eu, em oração, nessa tarde, para essa reflexão, me veio essa frase. Eu disse: eu vou registrar ela aqui. Se nós estivermos em Deus, aí sim vai acontecer o pedir e recebereis. E aí está a resposta de muita coisa na minha vida e na sua vida. Por que muita coisa não acontece na nossa vida? Por que muita coisa a gente pede e a gente não vê? Por que muitas vezes a nossa fé é abalada? Porque nós não estamos seguindo esses mandamentos, esses passos, a qual a parábola do semeador, irmão, traz para a gente. Infelizmente. Então vamos fazer uma análise em nossa vida. Eu estou em qual ponto? Nessa semente que caiu à beira do caminho? Nessa semente que caiu em lugares pedregosos? Entre os espinhos? Ou já chegamos na semente que caiu em terra boa? Como já foi dito, precisamos ser fiéis. Precisamos ser imitadores de Cristo aqui na terra, como São Paulo nos pede. Precisamos amar mais as pessoas. Precisamos amar mais aqueles que Deus nos deu. E precisamos produzir frutos. E esse fruto são as coisas boas que nós fazemos em nossa vida, em nossa família, como cristão. Então está na hora de nós começarmos a acordar para a vida. Está na hora de nós começarmos a ser um cristão de fato. Aquele cristão comprometido com as coisas de Deus. Aquele cristão que todo domingo se organiza para ir à Santa Missa. Aquele cristão que se compromete com a sua comunidade. Hoje aqui na pessoa do nosso irmão Gilberto. Procure, ajude. Procure saber o que está precisando na capela. E não somente ajuda física, mas principalmente o espiritual. Terça-feira eu estive reunido com a minha comunidade lá no bairro Pastor Osório. E dizia: de que adianta uma igreja tão bonita, tão organizada, se nós não tivermos oração, se não participarmos da Santa Missa, se não rezarmos o texto como a gente deveria rezar aqui? De que adianta? E de que adianta? Não é verdade? Então precisamos ser ativos em nossa comunidade. Precisamos visitar as pessoas na nossa rua, no nosso bairro, saber o que as pessoas estão precisando, ajudar de fato, e não somente dar um peixe pronto, mas também mostrar caminhos para aquela pessoa se reerguer. Porque hoje nós vivemos num mundo que é um mundo de muitas campanhas, né? Fazemos campanha para ajudar as pessoas, mas não vejo campanha para arrumar um emprego para uma pessoa, para aquela pessoa se reerguer, para aquela pessoa viver digna. Vamos arrumar uma cesta básica para fulano, porque fulano está passando necessidade. Aí você arruma um monte de alimento que você leva. Aquele alimento vai acabar. Veja depois, é ilícito e bom? É o ato de caridade? Mas aquela pessoa vai ter que continuar a vida, ou você vai continuar alimentando ela? Será que está nos preceitos de Cristo isso? Veja que Jesus sempre ensinou.
Ele sempre pergunta alguma coisa. Vê o cego, aquele cego que não tinha nada, que queria uma cura. Jesus sabia que ele queria ser curado da cegueira, mas Jesus pergunta o que a ele? O que quereis que vos faça? Que eu possa ver, disse o cego. Então não é somente a gente ajudar, é preciso que a gente também mostre o caminho para aquela pessoa viver como uma pessoa digna. Vivemos num mundo muito de sentimentalismo e a gente não percebe muitas vezes a ação de Deus. Que Deus quer que a gente trabalhe, Deus quer que a gente lute como pai de família, como mãe de família e principalmente como cristão. É a tribulação batendo na nossa porta e a gente rezando. É a tribulação batendo na nossa porta e a gente com o joelho no chão. É as dificuldades do mundo querendo derrubar nossa família e a gente lutando pelos valores de família. É as coisas do mundo atacando a igreja e a gente defendendo a igreja. É assim que devemos rezar. É assim que devemos viver. Para que um dia nós, com essa semente brotada, plantada em terra boa, poderemos produzir esses 100 por 1. Esses 60 por 1, esses 30 por 1. Se você já está produzindo 30 por 1, quer dizer isso, uma semente produz 30, ou 60, ou 90. Se você está nessa fase, louvado seja Deus e continue. Se você não está, como eu também não me considero que esteja, vamos lutar para que isso um dia seja acontecido em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Jesus Cristo!